Vamos dar início à nossa palestra. Convidar à mesa nosso diretor técnico, Radamés Ovalle, e a nossa palestrante, a doutora Érica. Depois eu faço a apresentação com mais detalhes. Finalmente saiu o Congresso Brasileiro, o 23º Congresso Brasileiro de Apicultura e o 9º Congresso Brasileiro de Meliponicultura. Vai ser realizado em Brasília, 31 de agosto, 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Normalmente, esses congressos ele é realizado no mês de maio e coincide com o Dia do Apicultor, que é dia 22 de maio, né? Mas, problema sei lá o qual, eles sempre buscam essas coisas. Essa coisa da federação, é complicado. 21, 22, 28 e 29 de março, vai acontecer mais um curso básico de apicultura na nossa PA Escola Estadual de Parnaíba. Então, o curso de número 191, eu acho. Né? A próxima plenária, que será realizada dia 5 de março, 4 de março, e que também vai haver a eleição para a próxima diretoria do PM 2020 e 2020 a 2022. Então, precisamos estar aqui todos para votar, ter o direito de voto. Hoje é o último dia de entrega das chapas. Teve alguma aí, Alatinho? Não? Tem 5 em sua mesa lá, depois se confere lá. Deixa aí. Então é isso. No final da palestra da doutora Érica, vai ter um sorteio, alguns sorteios, 20 mudas de eucalipto, arco-íris, mas eu acho que não tem nem 20 pessoas aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Se não estiver, a gente. Né? E também vamos sortear 6 bonés da Apacana. Os bonés aí, vamos sortear para o pessoal. Então, a princípio é isso, os informes. E a gente participava da reunião da Câmara Setorial de Produtos Apícolas. Eu encontrei o Zovário, o Constantino antes, né? Participava. E a doutora Érica fez uma palestra lá sobre a cria pútrica americana, a cria pútrica europeia, e eu convidei para ela vir, ela pronto, aceitou, e aqui está, a doutora Érica Oestein Teixeira, isso mesmo? Oestein? Teixeira, possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, 1989, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, 1992, doutorado em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa, 2003, que falará sobre a cria pútrida europeia e cria pútrida americana. Vamos dar uma salva de palmas. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é a primeira vez que eu venho numa reunião de vocês, assim, para dar palestra. Não que eu não tenha sido convidada anteriormente, mas é complicado a gente se deslocar até aqui por ser noturno, né? Eu fico lá em Pindamonhangaba, todos devem saber, né? Conhecer o local e as atividades que lá existem há 35, 40 anos. Mas nos últimos 15 anos, mais ou menos, a gente tem se dedicado à questão da sanidade apícola. E eu nem preciso dizer porquê, né? A gente sabe que as abelhas africanizadas, pelo menos eu estou há 31 anos no serviço público e trabalhando com apicultura, e a gente sabe que mudou muito o perfil sanitário de uns anos para cá, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou pontuar essas duas doenças, conforme me foi pedido, mas nas perguntas vocês fiquem à vontade para perguntar de qualquer doença, tá?
não precisa ser especificamente sobre isso. Bom, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que abelhas, assim como os diversos organismos vivos, né, que nós temos, são acometidas por patógenos, tá? Assim como os outros animais. Então, sejam eles bactérias, vírus e alguns parasitas, ectoparasitas ou endoparasitas, elas igualmente são acometidas por esses organismos. Então, a gente está acostumado a pensar em animais de produção, nesses grandes ou médios animais, né? Então a gente sempre pensa e principalmente o governo, né, pensa nas prioridades, como eles falam, do agronegócio, sem entender que sem a abelha nada disso existiria. Então, nós temos ectoparasitas, fungos, protozoários, bactérias e outros organismos, e a gente tem que entender que quanto mais a gente desce nessa escala desses micro-organismos ou de patógenos, e ectoparasitas, mais caro fica a questão da defesa agropecuária, porque é mais difícil de controlar. E hoje a gente vai falar sobre bactérias, então elas estão nessa escala aqui. Então, em termos de dificuldade, é uma dificuldade considerada aqui bastante expressiva. Então, a gente pode pensar que tudo isso se aplica também à questão da apicultura, né? A gente vai ter um custo quando a gente tem algum foco de alguma doença ou algum desses patógenos estão relacionados ao nosso plantel. Bom, começando com a cria pútrida americana, porque é a principal doença mais grave em apicultura. Isso sem sombra de dúvidas e no mundo inteiro. No Brasil, nós não temos a doença, pelo menos oficialmente não temos. Aqui está desenhado, mas dá para perceber claramente que há uma mudança de coloração na fase de pré-pulpa, como a gente está vendo aqui, e pode chegar à pulpa também. Já em 1937 já se sabia que só os esporos, ela é uma bactéria que esporula, que só os esporos seriam capazes de produzir a doença. É uma bactéria relacionada a abelhas especificamente. Não existe nenhuma doença em apicultura que seja uma zoonose, ou seja, que vai passar para o ser humano. Tá? Essa é uma dificuldade que a gente tem junto com o Ministério de Agricultura, porque são exigidos alguns exames em relação aos produtos, mas sempre pensando no alimento seguro para o ser humano. E é interessante que esses produtos sejam analisados também para esses micro-organismos, porque esses produtos são dispersores desses micro-organismos para a apicultura de uma forma geral. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito com o Ministério de Agricultura. Inclusive, milagrosamente, em dezembro do ano passado, a gente conseguiu terminar de elaborar o Programa Nacional de Sanidade Apícola, que sem esse programa regulamentado, não tem como as defesas trabalharem de uma forma com base legal, as defesas agropecuárias dos diversos estados, e vai para consulta pública em breve. Todos vocês vão ter acesso e devem opinar e sugerir mudanças, se for o caso. Tá? Já deve estar indo para consulta pública. Então, voltando aqui para a cria pútrida americana, é causada por uma bactéria que esporula. Isso aqui é um fator muito determinante na dificuldade da gente lidar com essa doença. Por quê? Esse esporo é extremamente resistente. Então, tem pesquisas que mostram a sobrevivência desses esporos há mais de 70 anos no solo. Ou seja, só esperando de uma forma latente uma oportunidade para entrar na fase vegetativa e, portanto, estar ativa e causar doença. Então, existe essa diferença específica nessa bactéria, né, que a gente chama de Painibacillus larvae.
elas têm essa forma de bastonete, praticamente um bastonete, por isso que tem essa iniciação aqui, PN-Bacillus, é como se fosse quase um Bacillus. No passado já foi chamado de Bacillus larvae, mudou de nome, né? Passou para PN-Bacillus. Há pouco tempo era PN-Bacillus larvae, subespécie larva, e agora é simplesmente PN-Bacillus larvae. Então, como eu coloquei aqui, o Chimanuka e o Knox eram, né? Agora já no USDA eram os principais pesquisadores. Na verdade, o David Knox era um assistente do Chimanuka e que trabalhava com doenças de abelhas, que é exatamente o laboratório onde eu fiz o meu pós-doutorado e onde eu trabalhei durante um tempo. Bom, então, se a gente usar antibiótico, a gente vai realmente debelar essa doença? Não vai, porque ela produz esse esporo que é totalmente resistente a antibióticos. Então, se a gente usa antibiótico, só vai atingir essa fase vegetativa. Atinge essa fase, ou seja, você mascara, você parcialmente elimina os sinais clínicos, mas o esporo vai continuar lá e capaz de infectar novamente, tá? E no Brasil é importante a gente falar que não existe nenhum medicamento que possa ser usado em apicultura, que seja registrado no Ministério de Agricultura, tá? E, na minha opinião, isso deve se manter e não deve ser concedido nenhum registro nesse sentido. Por quê? Porque a gente cria resistência. Todos os países que começaram a utilizar antibióticos com relação à cria pútrida americana e outras doenças, gerou-se resistência e aí teve que trocar aquele princípio ativo diversas vezes e cada vez mais as bactérias vão se adaptando. E existe uma ordem mundial hoje, não só para animais, mas como humanos, da gente tentar ao máximo evitar, porque estão aí as superbactérias, né? Às vezes vocês ouvem no Jornal Nacional ou em outro jornal, bactérias que são extremamente resistentes e que matam de uma forma fulminante o ser humano. Então, a gente, com relação à apicultura, não usa nenhum antibiótico e não deve usar. E aqui eu estou mostrando por quê. Porque o antibiótico não vai matar a forma de esporos. Bom, a gente tem a doença, o histórico no Brasil nos diz o seguinte: a gente teve apenas um foco dessa doença, cria pútrida americana, vocês vão ver escrito também Loque americano, e que foi em 2006, oficialmente constatado e registrado, e o foco foi banido, segundo as fontes do Ministério de Agricultura. Bom, antes disso, em 2003, lá no Rio Grande do Sul, houve sim a identificação de esporos presentes e sinais clínicos ausentes. Na verdade, os esporos estavam em alguns produtos de um determinado entreposto e foi feita a averiguação em apiários próximo ao entreposto e foi identificado os esporos em mel e em pólen e também nas abelhas. Porém, não tinha o sinal clínico. E só em 2006 houve, então, sinal clínico no campo. As abelhas, realmente, as colônias mostrando aqueles sinais que eu mostrei para vocês, e a gente vai ver mais fotos para vocês se acostumarem com o problema conforme ele acontece no campo. Tá? E qual é o meio de entrada dessa doença no Brasil? Importação clandestina. Não é proibido importar rainha, não é proibido importar produto apícola, mas tudo que é importado de origem animal tem que passar por um crivo sanitário, ou seja, uma análise antes para saber se não está trazendo doenças que nós não temos, tá? Então, quando a gente faz essa importação clandestina, ou mesmo oficial de produtos apícolas, rainhas, colônias, equipamentos, e que não é feito de forma adequada essa análise, essa amostragem, a gente está trazendo um grande risco para dentro do país e que pode afetar a produção, não só a sua, mas também de todos aqueles que lidam com a atividade apícola.
O LASA é o nome do laboratório que eu trabalho, que é o Laboratório Especializado de Sanidade Apícola, é da Secretaria de Agricultura de São Paulo, é o único que a gente tem no país especializado, então a gente está com esse privilégio de ter no estado de São Paulo esse laboratório, e que é um laboratório, na verdade, de pesquisa, que a gente está tentando fazer com que ele seja também para prestar serviços, tá? Para terceiros. E na última década a gente tem feito análises e tem encontrado alguns resultados importantes, inclusive como é um micro-organismo de uma doença de notificação obrigatória, qualquer cidadão que identifique é obrigado a comunicar à Defesa Agropecuária que existe a suspeita de, não precisa ter certeza, e aí a defesa é que vai fazer a averiguação, colher a amostra e enviar para análise para a gente dizer no laboratório o diagnóstico de fato. Bom, então, o panorama da cria pútrida americana, os principais pontos a gente falou aqui, os sinais clínicos a gente está vendo aqui e a gente vai entender por que esse micro-organismo é tão perigoso para a gente. Primeiro que só os esporos que são infectivos. Existe uma janela de infecção que é justamente nessa primeira fase larval, de 12 a 36 horas após a eclosão do ovo. Nesse momento que se a larva tiver contato com os esporos, vai haver infecção, tá? Em abelha adulta acontece a doença? Não acontece, mas ela pode estar carreando esporos e pode contaminar o ambiente da colmeia, tendo contato com larvas que estão contaminadas. A forma vegetativa, depois que a larva recebe um alimento contaminado, o que acontece? Aquela fase vegetativa que eu mostrei para vocês, de bastonetes, isso aqui é uma foto real, né, do intestino, e a forma vegetativa seria essa pintada de verde, e as de vermelho e azul seriam as células do intestino. Então essa forma que se prolifera no intestino passa para a hemocele, que seria o sangue, e causa uma septicemia na abelha, ou seja, uma infecção generalizada. Se a gente lembrar que o corpo da abelha é todo banhado pela hemolinfa, né? Então, a partir do momento que essa bactéria ultrapassa essa barreira aqui, ó, do intestino, vai para a hemolinfa e aí contamina o corpo inteiro. Então, causa septicemia, assim como ocorre em seres humanos, por conta de outras bactérias. Na abelha também pode acontecer. Então, se a gente olhar esse desenho dessa abelha cortada, a gente pode ver o seguinte: aqui a gente tem algumas glândulas, e vocês estão vendo esse cordão fininho aqui, isso aqui é o esôfago, e aí a gente tem o papo, né, o proventrículo, o intestino anterior, íleo, intestino grosso, muito parecido com o nosso intestino do ser humano, tá? E na larva, como que é? Por que essa bactéria só infecta a larva? Vocês estão lembrados que a larva, ela se alimenta durante toda a fase larval, ela está recebendo alimentos, sendo constantemente alimentada, mas ela não defeca. Por quê? Porque o intestino nessa fase ele é fechado. Ó, isso aqui é uma foto real de uma larva cortada. Imagina uma banana cortada assim, no sentido do comprido. Então, isso aqui é um corte e a gente está vendo o intestino fechado. Então ela vai se alimentando, a bactéria se multiplica, ultrapassa a barreira do intestino e causa uma infecção generalizada. Tá? Como está falado aqui. Então a idade da cria é muito importante. Se ela tiver contato nessa idade específica, que vai acontecer o contágio. Bom, e agora vamos ver então a imagem de um intestino de fato de uma abelha, né, tirado na íntegra. Então a gente tem aqui o papo, ó, o esôfago era aquele cordãozinho que eu falei para vocês lá no desenho.
Aqui a gente tem o proventrículo. Vocês estão vendo uma imagenzinha dentro dessa bolha aqui? Exatamente essa estrutura, né? A diferença dessa foto para essa é que essa foi tirada com um tipo de microscópio especial, que a gente chama eletrônico, e a gente está vendo os detalhes dele. Então esse proventrículo, ele está aqui, ó, essa válvulazinha que está aqui dentro do papo, que está aqui, ó. Aí a gente tem o ventrículo, essas linhazinhas aqui são os túbulos de Malpighi, que é como que a abelha expele a urina, né? No caso, sai junto com as fezes. O íleo, o reto, a porção terminal do intestino. Por que eu estou chamando a atenção para essa válvula que a gente chama de proventrículo? Porque a abelha africanizada, ela tem essa válvula, esse proventrículo que fica aqui, aparentemente com diferenças de capacidade de bactérias, micro-organismos que ali chegam. Então, é possível que essa seja uma das ferramentas, vamos dizer assim, ou artimanhas da abelha africanizada que faça com que ela seja mais resistente a doenças, tá? Então tá aí mais um motivo para a gente não pensar na abelha europeia, que é mais susceptível e que tem tido muitos rumores, principalmente no último ano, com relação a essa tendência, né? Eu acho que cada um cria o que quer, mas a gente tem que pensar de uma forma objetiva. Você levaria uma vaca Jersey? Alguém já viu uma vaca Jersey aqui? Aquela vaquinha bonitinha, etc e tal, que é cheia de mimimis. Você vai levar lá para o Nordeste, ela vai produzir? Ela é linda, você vai mostrar para todo mundo, olha, eu tenho uma Jersey e tal. Mas e aí, vai produzir igual? Provavelmente não. Mesmo se produzisse igual, ou produz igual, como alguns estão afirmando, vai precisar de mais cuidados? Vai. Vai precisar de medicamento? Com certeza. Por quê? Lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, a gente tinha uma aplicação de medicamento de janeiro a dezembro. Então, isso encarece a produção, usar medicamento? Encarece. Contamina produto? Contamina. Gera resistência? Gera. Então, por que a gente vai optar por tudo isso se a gente tem um animal de produção, estou falando de apis mellifera aqui no caso, que a gente pode explorar de uma forma sem uso de medicamento e de uma forma mais rústica e que sai mais cedo para trabalhar, trabalha até mais tarde e palpa toda a obra, e que a gente precisa sim agregar as técnicas de manejo para produzir mais. A gente não sabe produzir direito com a africanizada, a gente vai saber com a europeia, será? Então essa é uma pergunta que tem que ser feita. Mas quem quiser, mesmo assim quiser, então traga, mas traga de forma oficial, passando por uma análise, por um crivo sanitário, para não colocar em risco a atividade do país de uma forma geral. É só isso que a gente pede. Não é proibido, eu acho que cada um, o livre-arbítrio aí nesse caso deve ser prioritário, mas eu acho que vale uma reflexão. Eu coloquei aqui vários pontos para essa reflexão, tá? E esse proventrículo, será que é igual lá? As pesquisas dizem que não. Então a gente está trazendo um animal mais susceptível. Eu não entendo muito bem essa lógica, mas se quiser trazer, traga. Porém, traga de forma oficial, por favor. Então, quando a gente pensa nesse tubo, nesse intestino cortado transversalmente, se eu fizesse um corte aqui, a gente ia ver mais ou menos isso aqui. Aqui no meio a gente chama de lúmen, é onde está o alimento. Aí o que acontece? Esse alimento ele é digerido, ele passa por essas células e vai para a hemocele ou hemolinfa. Essas fotos aqui são até minhas. Isso aqui, ó, é como se fosse o alimento, tá vendo a L? É o alimento que eu via lá no microscópio. Qual é a próxima camada que eu tenho? Essa camadinha aqui, ó, membrana, tem uma barreira aqui, protetora, que a gente chama de matriz peritrófica. Então, depois dela é que tem as células epiteliais, tá?
Ó, tá vendo as células com várias vilosidades aqui, como se fossem uns cabelinhos, uma franjinha? Então, a gente tem essa membrana peritrófica aqui e aqui, e aqui está o alimento. O que acontece? Essa bactéria, ela tem a capacidade de destruir essa membrana peritrófica e passar para as células do intestino e depois passar para a hemocele e causar a septicemia. Diferente da bactéria que causa a criapútida europeia. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, essa é uma diferença importante. Tá? Destruir essa barreira. Então, uma primeira barreira que o inseto tem é o próprio exoesqueleto, né? Ele é duro, né? Resistente. Depois que a abelha ingere algum micro-organismo, uma outra barreira vai ser essa membrana peritrófica, mas ela não é barreira para alguns micro-organismos, como, por exemplo, o que causa a criapútida americana. Tá? Onde que ocorre? Na maioria dos países e em todos os continentes. Aqui na América do Sul tem, nos nossos países vizinhos tem, principalmente de onde estão trazendo abelhas de forma ilícita, rainhas, né? Então pensem nisso, conversem com seus colegas, se vocês conhecem alguém que está fazendo isso, é um risco muito grande. E pensando um pouco mais além, quando a gente vê propaganda de abelha italiana sendo vendida a rainha, vocês acham que essa abelha está tendo o quê? Eles estão fazendo o quê? Uma inseminação artificial? Porque os nossos zangões que estão na natureza, eles são africanizados, correto? Por quantas gerações eles iam manter? Uma. Então, se houve a F1, que é o primeiro cruzamento, já não é mais europeia, é africanizada, porque os zangões que estão na natureza são africanizados, então já é uma propaganda não muito correta, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Ah, tá, então questione o colega, de onde que você trouxe a F0? Não tem registro no Ministério de Agricultura de importações recentes. E está entrando assim, de centenas, né? Antigamente a gente ouvia falar de unidades, agora de centenas. Então o risco, gente, é muito grande, né? Se tem alguém fazendo isso que vocês conhecem, conversem e tentem explicar esse risco, tá? O que esses países que têm essa doença fazem? Contínuo controle, tá? Então eles fazem uma avaliação de resistência a antibiótico, eles não conseguem mais acabar com a doença. O que aconteceu na Argentina quando descobriu-se que tinha criapútida americana? Houve exportação de mel. Lá na Europa houve análise, que vocês sabem que o país que importa também faz análise, identificaram a bactéria no mel, informaram ao país de origem, no caso a Argentina. Os pesquisadores começaram a trabalhar. O setor produtivo não quis que isso viesse à tona, ou seja, colocou a sujeira embaixo do tapete e a doença se espalhou para o país inteiro. E aí eles já estão usando outra classe de antibióticos, já várias gerações, né? Por quê? Porque vai gerando resistência. Isso vai causando grandes problemas também para a exportação do produto, porque aí começa o risco de contaminação do produto. Tá? E países com abelhas africanizadas? Ocorre? Quando ocorre, é em baixíssima prevalência, né? A gente tem algum caso na África, mas é muito esporádico e não persiste. Por que será? Porque essa abelha tem uma genética mais resistente a doenças em relação às europeias, tá? O que a gente vê quando a gente está numa colmeia que está contaminada com essa bactéria? A gente vê os alvéolos aqui, ó, os opérculos afundados. Em vez deles estarem convexos, eles ficam afundados. A gente vê coloração diferenciada. A gente vê essas pontuações aqui, que é exatamente o que ocorre quando as operárias vão lá e desoperculam para identificar, porque elas têm essa capacidade muito mais aguçada do que nós, em termos de visibilidade, né? Então elas percebem, né? A gente sabe que elas têm uma capacidade olfativa extremamente aguçada,
elas abrem para inspecionar e aquelas colmeias que têm comportamento higiênico bastante exacerbado, conseguem retirar essas crias doentes e evitar que a doença se espalhe na colmeia. E as nossas abelhas africanizadas têm essa capacidade, esse comportamento higiênico mais aguçado do que as europeias. Mais um motivo para a gente trabalhar com africanizada. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer seleção para essa característica de comportamento higiênico. Porque o quanto antes elas identificarem o problema e eliminarem da colmeia, menos a gente vai ter problema de doença, concordam? Então, é isso, essa é a lógica da coisa. A doença, depois que ela se instala, isso aqui é uma pré-pulpa, né? Vocês estão vendo que não tem aquela coloração que a gente está acostumado a ver, né? Aquele perolada, bonita, brilhante. A gente percebe a glossa, né? A língua para fora, e ela começa a ressecar. Ela resseca tanto que forma isso aqui. Vocês estão vendo ainda uma glossa aqui, uma língua? Ela está encostada no alvéolo e totalmente ressecada. A gente chama isso de escama. E se a gente olhar de cima, a gente vê isso aqui, ó. Tá vendo aqui o contorno? Preto, ressecado, encostado na parede do alvéolo. E a língua, a glossa aqui, estendida. Sempre está assim? Não. Como existem exceções, o importante é, se eu encontro algum problema na colmeia em termos sanitários, você tem que procurar a defesa, para a defesa ir lá coletar. Não é que a defesa tem que chegar lá e dizer para você, isso aqui é tal doença. Não, ela vai coletar e vai mandar para o laboratório. Eu vou explicar para vocês por quê. Esse tipo de teste, vocês devem ter visto muito por aí em livros, apostilas, a gente faz, aí forma um fiozinho, né, longo, que é justamente devido a alguns compostos, proteínas, que essa larva doente fica impregnada e forma esse filamento. A gente chama de teste do palito. Sabe por que eu coloquei aqui, Eric 2 e 4? Isso aqui são estirpes, variações da bactéria. Então, se for essas duas, forma o filamento. Se não for, não forma. Tem outros que não formam filamento? Tem. Por isso, a importância de fazer um diagnóstico em laboratório. No campo, a gente costuma pegar o quadro e virar ele ao contrário. Tá vendo que a parte mais grossa está aqui? Então, se você não tem essa luz artificial para tentar ver as escamas que a gente viu no slide anterior, o que aquele senhor está tentando ver? Isso aqui, ele está tentando ter essa visão. Ele aqui tem uma luz artificial que facilita. Ele virou o quadro, inverteu, a parte mais grossa está aqui, e ele está tentando ver as escamas aqui nos alvéolos. Você está no campo, você vai fazer o quê? Vai virar contra o sol e tentar ver através daquela luminosidade natural. E aí você consegue ver isso aqui, vocês estão vendo? Eu botei setas vermelhas para ficar mais fácil. Isso tudo aqui são escamas, Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Todas essas são escamas já ressecadas, ou seja, numa fase muito adiantada da doença. Então, quanto mais escuro tiver essa escama, mais esporos vai ter. E lembra lá no primeiro slide? Só os esporos que infectam. Então, maior vai ser a capacidade de contaminação. E essa é uma estratégia da bactéria perpetuar. Ela existe desde quando? A gente não sabe definir, mas pelo menos na década de 30 a gente já sabia que ela existia. E até hoje a gente convive com ela e morre de medo dela, porque a gente não sabe lidar com ela. Ela desenvolveu ao longo de milhões de anos, junto com esse hospedeiro dela que se chama abelha, capacidade de se manter sempre. Chama abelha, capacidade de se manter sempre em circulação, tá? Aí, no Brasil, a gente não tem, a gente vai trazer. Vocês acham isso certo? Não, né? Então, é complicado, bem complicado. Isso aqui é diferente disso aqui, tá? Então, isso aqui é um opérculo afundado. Vocês estão vendo que não está convexo, ele está afundado. As características dessas pulpas aqui estão normais para vocês? O que vocês acham? Está normal? Não, né? Só que não é aquele problema que eu mostrei para vocês. Se a gente tirar essas crias aqui,
a gente vai ter isso aqui, um abdômen retraído, uma coloração homogênea na cria toda, isso aqui, ela não está saudável, mas a gente testa para bactéria, não encontra, testa para vírus, não encontra, mas a gente encontra isso aqui, ó. Então a gente está chamando isso de cria marrom. Na verdade, durante um dos projetos que a gente fez há alguns anos atrás, o professor Dejaí Message, que vocês devem conhecer bastante, a gente começou a chamar isso de cria marrom naquela época. Então, a gente, se vocês virem isso aqui no apiário de vocês, procurem também ajuda, tá? Procurem a defesa agropecuária. Então, voltando aqui, como que se dá a dispersão da doença? As operárias, ao limpar as células que estão contaminadas, vão contaminar o aparelho bucal, concordam? Sim. Se ela limpa uma célula contaminada e vai depois para uma célula que não está contaminada, ela vai levar aquela bactéria? Vai. Se ela transita na colmeia com partes do corpo contaminado, vai proliferar? Vai. A larva que subsequentemente ocupa uma célula onde havia uma cria doente, ela vai ser contaminada? Vai. Desvio, erro na entrada da colmeia, ou seja, abelhas que estão contaminadas e vão para colmeias, entram em colmeias que estão saudáveis, vão levar os esporos? Vão. Devolução de quadros de mel contaminado. A gente não coloca o quadro de mel para chupar, que a gente chama lá no campo. Se aquilo ali estiver contaminado e forem abelhas saudáveis ali, as adultas não vão ficar doentes. Lembra que eu falei? Só as crias. Mas elas não vão voltar para a colmeia? Então as crias daquela colmeia vão se contaminar. Tá? Pilhagem de mel contaminado, fortalecimento de colônias com quadro contendo cria infectada, uso de utensílio e vestimenta. Então nós somos os maiores dispersores. A gente nunca tem um apiário só, a gente geralmente tem mais. Então se a gente vai com aquela mesma vestimenta, o mesmo formão, a mesma luva, né, que não se lava nunca, etc. Então esses hábitos são muito importantes, tá? Para evitar essa transmissão dessa forma. A introdução no apiário de enxames capturados sem prévia quarentena pode contaminar? Pode. Foi assim que a doença foi vista pela primeira vez no Brasil, e foi lá na região de Curitiba, né? Foi num apiário onde o apicultor, um apicultor bastante experiente até, mantinha as colmeias antes de levar para o apiário. E aí ele verificou que estava tendo esses sinais clínicos bem característicos, e ele já tinha ouvido falar da doença e ele queimou. Só que ele transitou com algum material para outros apiários e houve então contaminação de outros. Depois eu vou mostrar para vocês o mapinha. E a alimentação com mel e pólen de origem desconhecida é um risco? Claro que é. Você não sabe de onde está vindo, então você sai comprando pólen super barato. Não é suspeito? De onde está vindo isso? Da China? Está vindo de algum lugar, né? Porque o baixo custo não é uma mágica. Isso ocorre de alguma forma. Quando a gente vê um combustível sendo vendido muito barato, a gente não desconfia que está batizado? Então, nesse caso, nem precisa estar batizado, pode ser pólen mesmo, tá? Só que ele está chegando de forma ilícita e de países que podem ter essa e outras doenças. Então, tá aí os riscos. E outra coisa, a gente tem que frisar muito a questão do pólen, porque vocês sabem que o coletor de pólen, ele fica onde? No ovado, se for um frontal, no fundo, intermediário ou superior. Porém, as abelhas, quando eu comentei do comportamento higiênico, não vão retirar as crias doentes e elas vão jogar para onde? Elas tentam jogar para fora. Se elas encontram uma barreira chamada coletor de pólen, onde que vai cair isso? Ali, junto com o pólen. Aí a gente faz aquela catação, não, mas meu pólen está limpinho. Ele está limpinho visualmente, mas micro-organismo a gente não tem capacidade de ver. Então é um produto muito, muito arriscado, tá? De comprar sem conhecer a origem. Então aqui só para vocês verem de uma forma esquemática, se eu tenho uma colônia mãe aqui e
eu precisando fazer uma divisão, ela cresceu muito, eu faço uma outra colônia, essa colônia não vai estar contaminada também? Vai. E se houver, por exemplo, uma enxameagem, ou você não dá as condições favoráveis para a colônia desenvolver e ocorre a divisão natural ali, não vai ocorrer também a transferência desses micro-organismos? Sim. E as abelhas, como eu falei para vocês, que estão, as nutrizes que estão alimentando ali as larvinhas jovens, vai alimentar uma que está doente, vai alimentar outra que está saudável, está transferindo também o micro-organismo. E para colônias vizinhas, no caso de entradas de abelhas de outras colônias que estejam contaminadas. É possível vacinar as abelhas, como a gente faz com outras espécies? Não. E fazer necrópsia? Eu estou até tentando ensinar os veterinários. A gente está fazendo um curso primeiro, a gente está tentando treinar a defesa agropecuária no sentido, primeiro, deles entenderem o que é atividade, depois entenderem o que é saudável e o que não é saudável, e depois abrir mesmo as abelhas e mostrar como que é lá dentro. Mas isso aqui é impossível a gente ficar fazendo, né? Então, a gente tem que trabalhar com prevenção, tá? Então, as nutrizes, né, ao alimentarem as crias dentro, tudo que a gente conversou, ó, cria sadia pelos nutrizes carreando esporos, saques, desvio de abelha, transferência de melgueira, troca de favos, prática de pendurar os favos com alimento para saquear, alimentação coletiva é uma forma não muito legal de fazer quando a gente pensa em sanidade, porque se houver uma colônia doente, ela está levando até o alimentador coletivo e as outras vão se alimentar ali, e aí você já passa para todo mundo de uma vez, né? E no caso da divisão. Aqui é o mapa mostrando a região de Curitiba e onde que houve, bem próximo da área urbana aqui, né? Da grande Curitiba, vamos dizer assim, e onde tinha o apiário de triagem, que era onde o apicultor colocava os enxames que ele capturava e depois ele saía levando para os outros apiários, e aí esses pontinhos são os pontinhos que foram saneados pelo Ministério de Apicultura. E quando eu falo saneados em termos de cria pútrida americana, é isso aqui, ó, queimar tudo. Vocês já viram alguma foto de uma vala aberta e um monte de boi com aftosa dentro para ser queimado? Ou de porco com peste suína? É isso que tem que fazer quando é uma doença que não existe no país. Então, por isso, o grande risco de estar trazendo doenças e sacrificando não só o seu sistema de produção, como de outros apicultores, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês que a gente não deve tentar fazer o diagnóstico sozinho no campo, porque ó, isso aqui é uma foto de um favo daquele foco do Paraná, dessas colmeias. Ó, formou o filamento? Formou. Aqui já é outra doença, é a cria pútrida europeia. Então, às vezes não vai formar. E às vezes aqui pode ser que dê um filamentozinho, depende do momento que você pegar aquela colmeia que for inspecionar. O quão avançado vai estar isso aqui. Então, isso aqui é cria pútrida americana e aqui é cria pútrida europeia. Por isso a gente precisa de ajuda para fazer esse diagnóstico, tá? No laboratório, a cria pútrida americana, aquela que forma esporo, é essa colônia aqui. Então eu preciso, é muito diferente dessa. Então eu preciso fazer isso no laboratório. Depois que eu identifico quais são as colônias suspeitas, eu faço outros testes confirmatórios, pelo menos 4, tá? Aqui eu faço alguns testes de Gram, produzo oxigênio aqui quando é a doença de fato, borbulha. Tem esse halo de inibição, aqui no centro é onde eu passei a minha alça contaminada. Então ela produz esse hábito de inibição e em outro meio produz esse filamento muito delicado. Se ela crescer muito aqui, não é ela. Tá? Então eu além de identificar as suspeitas, eu faço todos esses testes. Então, o mel da Argentina, que recentemente deu positivo, vocês ouviram falar, né? Foi ano retrasado. Foi a gente que fez lá. Então,
eu não faço análise para prestar serviço nem para o Ministério, porque eu não sou um laboratório credenciado. Quem faz esse tipo de análise oficial para o Ministério é o Lanagro, que é um laboratório oficial do Ministério lá no Rio Grande do Sul. Porém, existe uma lei no Brasil que é, para entrar produto apícola no Brasil, importar, pode importar, mas tem que fazer análise tanto lá na origem como antes de internalizar. E o produto já estava internalizado no Brasil. Então, eu atendi o pedido do Aragão, né? Fiz, e aí deu sim positivo, tá? Então houve alguma falha na amostragem que foi feita, porque o Ministério não identificou naqueles lotes, tá? E a gente identificou. Então a gente comunicou o Ministério e eles abriram lá um processo para identificar onde houve a falha, certamente identificaram, né? Mas eu não acompanhei esse processo. Mas é isso aqui que a gente vê. Então a gente precisa confirmar. Aí uma coisa muito preocupante para a gente é isso aqui, ó. Percentual de contaminação de amostra de mel comercializada em São Paulo. 52,9% tem esses três, ó. Nosema cerane, Ascófera apis causa cria giz. Sabe aquela cria que fica dura, igual um giz que a gente balança, fica igual um guiso? Cria giz, é um fungo. E Paenibacillus larvae. Mas, Érica, você acabou de me dizer que não tem a doença no Brasil. E aí, quando a gente faz análise polínica de alguns produtos aqui, a gente consegue ver que tem pólen que não é de formação de vegetação brasileira. Aí a gente entende o quê? Que estão misturando produto ilícito, cifando no Brasil e vendendo e está contaminado. E como que as nossas abelhas ainda não estão doentes? Porque elas são esterilizadas. Começa a enfiar a abelha europeia aqui que vocês vão ver a festa. Então, isso aqui foi comunicado ao Ministério em 2014. Tá? Eles estão cientes de todos esses riscos e perigos e estão tentando se organizar para que isso não mais ocorra. A gente, como trabalha nessa área há um certo tempo, desconfiava que iria encontrar de fato, então esses produtos foram todos comprados cifados e com nota fiscal, tá? Porque quando eu comuniquei ao Ministério, eu comuniquei com nome, endereço e sobrenome e lote e tudo, tá? Bom, aqui é mel. E o pólen? Oi? Ah, telefone. Amostras de pólen também estavam com situação semelhante? Também. Olha aqui. Aqui estão os percentuais. Olha, e a grande maioria com os 3 de novo. Tá? Será que essa bactéria está lá na nossa flor? Provavelmente não, né? Senão a gente estava com esses sinais clínicos aí espalhados pelo campo. Isso aqui, geleia real, que é o pior de tudo, na minha opinião. Por quê? O que tinha sem patógeno? 10%. 40% com os 3 de novo. E na fresca, na liofilizada também estava? Também estava. Porque sabe o que a gente faz quando a gente quer conservar a bactéria? Liofiliza. Então não adianta. Porque o que é a liofilização? É uma criodessecação, né? A temperatura super baixa, num ambiente de vácuo, e a gente faz com que os cristalzinhos de água do produto ali simplesmente evapore, passe pelo processo de sublimação. Então, isso é um produto liofilizado, e a gente faz isso quando quer conservar a bactéria por muito tempo, tá? Então, gente, a questão da geleia real que eu acho mais grave é que quantas toneladas de geleia real são comercializadas no Brasil por ano? Alguém sabe? Não, nem eu. Agora, quantos produtores de geleia real vocês conhecem no Brasil? Consegue fomentar o mercado interno todo com essa quantidade que está sendo comercializada? Não, né? Adianta ter só uma nota fiscal no entreposto para dizer, ó, eu comprei, é legal. Não, essa nota fiscal não diz nada.
O que tem que fazer é amostragem e identificar, né? O que o Ministério tem que fazer junto com a defesa e com a própria extensão? É entender que se não tem produtor e não está sendo vendido como importado, não pode. De onde está vindo? Faz uma pergunta simples. De onde está vindo então, moço? Ou então, não, mas é o produtor tal. Tá, ele te entrega 2 toneladas? Então, colmeia pra caramba produzindo geleia real desse moço, hein? E aí, quando a gente analisa o perfil polínico, os grãos de pólen que estão ali, a gente vê que tem bioma que nem existe no Brasil, espécie de bioma que não existe. Então, assim, tá o preto no branco. Precisa o quê? Agir. É isso que precisa, é agir, tá? Eu que vou fazer isso, a minha função é mostrar que está errado e que tem problema. Agora, quem tem que agir é quem tem o poder da caneta, concordam? Não sou eu, não somos nós. Se vocês estão se sentindo lesados, vocês têm que se dirigir ao órgão competente nesse sentido. Por quê? O Ministério é um órgão responsivo, ou seja, ele vai estar respondendo a quem estiver lá pressionando. Só que a nossa sanidade apícola dentro do Ministério está dentro de uma divisão de saúde de equinos. O que tem a ver a abelha com equino? Nada, será? Mas existem gestões e gestões. Então, eu diria para vocês que depois de 30 anos, a atual gestão é a que mais se mobilizou. Tanto que esse Programa Nacional de Sanidade Apícola saiu do papel e o contrário, né? Existe agora no papel e vai ser regulamentado para que os estados possam trabalhar de forma realmente embasada juridicamente. Então tá aí os pólens que a gente encontrou. Isso tudo já está, esse bonequinho aqui, ó, tá dizendo que já está escrito e está na literatura para quem quiser ler. Eu não me sinto confortável de escrever essas coisas, porque é o nosso país. Mas se a gente não fizer isso, não tem outro jeito. A gente precisa mostrar que existe o problema, tá? Mas a gente precisa cooperar também com a solução desse problema. Então, Paenibacillus tem várias estirpes. Esta pré-pulpa, ela está com cria pútrida americana e essa vizinha não está. Isso aqui foi experimental, tá? Isso não acontece normalmente na natureza. Ou seja, essa daqui chegou a pulpa, se desenvolveu e essa não. Tirando do alvéolo, essas duas são da mesma idade, essa tá, essa não tá. Então pode ser numa fase mais tardia também. Por isso que a gente não deve se arriscar a fazer diagnóstico, porque existem variações, tá? Então o que a gente fez o ano passado? A gente desenvolveu uma técnica que é mais sensível para identificar. Então, numa análise só, isso aqui é uma análise molecular. Eu vou lá, extraio o DNA e identifico os micro-organismos. O que a gente leva aqui 13 dias para saber, por uma técnica de microbiologia, eu levo aqui algumas horas. Então, emergencialmente, eu já sei, porque o que a gente explica para a defesa é que interditar uma propriedade, botar uma espuma no alvado e dizer daqui a 13 dias eu te dou o resultado, o que você faz com aquela colmeia? Acabou, né? E aquela abelhinha voa por outro lado. Então, a gente tem que ter agilidade, tá? Então, aqui a gente já consegue fazer todos esses micro-organismos que têm esporo. O que eu fiz? Pensando no tamanho de cada um, a gente foi adaptando e chegou a uma metodologia que a gente também faz a microbiológica, mas consegue identificar de uma forma mais sensível. Ó, isso aqui é um marcador, mas isso aqui é o pólen número 6. Eu trabalho com códigos, eu não sei de quem são aquelas amostras, tá? Porque eu tenho que trabalhar com neutralidade. E o pólen 6, o mel 1, o pólen 9... Esse aqui, ó, tinha tudo, esse pólen tinha todos os micro-organismos, quando aparece esse tracinho aqui. E esse maior aqui, mais alto, é o da cria pútrida do Paenibacillus. Só para vocês entenderem o que a gente faz no laboratório. E como são várias estirpes, o que eu quero mostrar para vocês é só isso aqui, ó.
o tempo após a infecção em que vai haver o desenvolvimento dos sinais clínicos. Pode ser 2 dias, 1 dia, 3 dias, depende de quê? Se é ERIC 1, 2, 3 ou 4, tá? E algumas são mais o quê? Virulentas. Quanto mais em pé tiver essa reta, é porque ela multiplica mais rápido. Mais virulenta, mas você está falando de bactéria, virulência para bactéria é o quanto mais agressiva ela é, tá? Bom, e a gente mostrou lá o que é indivíduos saudáveis. Esses aqui são totalmente saudáveis. Por quê? O que a gente quer mostrar é que vai sofrendo transformações de um ovo que vai eclodir, né? Aqui é a superfície do ovo, vai virar uma larvinha bonita, linda, perolada, maravilhosa, bem nutrida, chega na fase final aqui, no 5º, 6º dia, é operculada, né? Fica em pezinha, a parte cefálica fica para cima, a cabecinha, aí tem uma pré-pulpa tipo 1, tipo 2, se tivesse uma cria ensacada já não passava daqui, né? Ficava com um saquinho aqui, a gente está falando de outra coisa, aí vai desenvolvendo, vai diferenciando cabeça, tórax e abdômen. Aí começa a pigmentar o olho, fica rosinha. É nessa fase que a gente faz comportamento higiênico, né? E ela vai pigmentando, mas vocês estão vendo que é uma pigmentação diferente daquela que eu mostrei lá, doente, né? E aí vai ocorrendo essa pigmentação e a gente vai ter então o indivíduo adulto, tá? Bom, só que eu estou falando de apis, abelhas melíferas, e a gente tem esse grupo aqui, Meliponine, né? Então vamos lá. A diversidade de abelhas em termos de grupo. Agora eu vou afunilar para chegar nos meliponíneos, tá? Então, aqui eu tenho todas as abelhas que existem que são corbiculadas, que tem a corbícula, né? Aquela reentrância lá na tíbia posterior, onde elas colocam a bolota de pólen. Todas essas são corbiculadas, tanto as da orquídea, as mamangavas, as melíferas e meliponine. Essas aqui todas, a meliponine tem um ancestral comum com todas essas. E quando a gente compara com esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês do tempo é de evolução de terra, tá? Então, com o passar do tempo, nós chegamos nessa espécie que a gente não chama mais evoluída, mas chama mais... Hoje eu falei lá. Mais derivada, né? A gente não fica falando, a meliponine é mais evoluída do que a apis, é mais derivada. E ela tem mais outras especializações. E o que a gente está fazendo quando a gente usa produto dessa espécie para essa? A gente está levando patógenos dessa espécie diretamente para essa. Então, as especialidades e especificidades dessas espécies que compõem esse grupo são outras em relação à apis, tá? Primeiro, eu queria que vocês vissem que são grupos diferentes, porém que têm ancestrais comuns. Como que a abelha se defende de um micro-organismo? Eu falei do integumento, né, que é duro, mas aí conseguiu entrar, ou entrou pela boca, ingeriu. Aí já está na hemolinfa, que é o sangue da abelha. Eu consigo colher sangue de abelha, sim, no laboratório? Sim, mas não de uma forma geral. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que elas têm alguns mecanismos de defesa muito semelhantes aos dos vertebrados, animais que têm ossos, mas outros não. Por exemplo, ela não tem a resposta adaptativa. Quando a gente toma uma vacina, o nosso organismo cria anticorpos, certo? A abelha iria criar isso? Não. Isso não acontece com a abelha. Ela só tem 1/3 do número de genes associado à detoxificação. Ou seja, por quê? Em relação a outros insetos, inclusive, a abelha só tem isso, porque ela tem outros mecanismos de defesa, principalmente sociais, tá? Compensações sociais. Tem uma substância chamada geleína na geleia real, que tem uma importância em termos de combate a micro-organismos. Tem compostos fenólicos que a gente sabe que tem aonde? No mel, própolis.
Tem muito açúcar no mel que causa essa elevada pressão osmótica, poucos micro-organismos sobrevivem lá. Lembra que o Dupuy ficava comparando sempre o mel ao leite, é tão perecível quanto, e não é. A gente sabe que é um ambiente muito mais complicado, tem acidez, tem enzimas, tem essa enzima aqui, ó, que é super importante, a glicose oxidase. O que ela faz? Ela metaboliza a glicose e forma essa substância que é a água oxigenada que a gente usa em casa para machucado, tá? Então, isso está no mel? Tá também. População microbiana no intestino e no pão de abelha. Tudo isso é importante para a defesa da abelha. E a gente está mexendo com tudo isso quando a gente está trabalhando com práticas agrícolas inadequadas, uso exacerbado de agrotóxicos, usando produto de uma espécie para outra. Ou seja, a gente está mexendo nesse equilíbrio, tá? E ela também tem aquelas barreiras físicas individuais. Eu falei da matriz pericrófica, que era aquela camada lá do intestino. E ela tem alguma resposta humoral também, que são essas células que vão encapsular, fagocitar os micro-organismos que estiverem na hemocele, tá? Bom, aqui eu só queria que vocês vissem as cores. Todas essas cores são grupos de micro-organismos que estão alojados dentro de uma colônia de abelhas, seja de apis, seja de meliponímeos. E esses micro-organismos, eles estão no intestino e eles são benéficos. Outros são trazidos do pólen que elas coletam. Então, vamos imaginar que há milhões de anos houve uma adaptação daquela abelhinha para aquela espécie vegetal ou aquelas espécies que tem aqueles micro-organismos benéficos que ela está trazendo. Tem fungos, vocês leem sobre isso, tem espécies aí de abelhas que são especializadas em trazerem esses fungos, que eles são benéficos também. E a partir do momento que a gente vai dar um pólen que não é da espécie dela, a gente está levando esses micro-organismos benéficos para ela? Não. O pólen de apis não tem a mesma composição de um pólen coletado por meliponímio. Eles podem até coletar a mesma espécie vegetal, o pólen. Só que ele, quando você vai lá na colônia e analisa, vai ter outras características. Por quê? Os micro-organismos que convivem ali dentro de uma colônia de meliponímio são completamente diferentes dos de apis. Tá? Então, isso é importante. Eu estou dando pontos importantes para vocês tirarem as conclusões do que deve e do que não deve fazer. Né? A gente não está aqui para dar bronca, a gente está aqui para tentar mostrar como é a biologia desses insetos, para que as conclusões sejam tiradas e que a gente possa também avançar em termos de tecnificação da atividade. Tá? Então, eu só trouxe esse gráfico para vocês verem que esse colorido todinho são algumas das espécies que a gente encontra. Na verdade, são grandes grupos, nem são espécies. Tá? E agora a gente vai falar dessas abelhinhas, né? Quem aqui é meliponicultor? 1, 2. Tá, mas todo mundo entende a importância, né, dessas abelhas. O Miro também é, ele tá ali caladinho, mas ele é. Então, ó, qual a diferença, gente? A diferença é que lá eu consigo observar a fase de cria aberta com apis, né? A gente não tem a fase de larva que é aberta, de alimentação. E aqui a gente consegue, ó, ter um detalhe mostrando. Não, é fechado. Então a gente se depara agora com essa surpresa de uma bactéria que a gente só via em apis, que causa cria pútrida europeia, e a gente está identificando ela agora nesse grupo meliponímeo. Só que para a gente identificar é mais difícil, ó, não é fechado essa fase? Em que idade será que começa a infecção? Não sei dizer. É importante isso? É, porque quando a gente faz uma análise laboratória, quanto mais cedo for a coleta em termos de infecção, mais puro vai estar aquela bactéria, porque depois de um tempo tem as bactérias secundárias que vão colonizando e aí eu não consigo ver naquela placa de microbiologia que eu mostrei, outras tomam conta, tá?
Então, com relação ao problema que houve no Espírito Santo e aqui em São Paulo, a gente primeiro identificou, depois a gente está fazendo a avaliação no intestino, como que acontece, porque a gente sabe como acontece em apis, mas a gente não sabe como acontece nessas espécies. Fora que para cada espécie deve ser diferente. A gente está trabalhando com as que foram infectadas. E tentando identificar qual é a estirpe também. Será que é a mesma ou é uma mais virulenta que está sendo carreada por essas abelhinhas lindas que estão trazendo as loiras, que eu falei lá na reunião, o pessoal deu risada, né? Você vai para Blumenau naquela festival lá do show, como chama? Oktoberfest, um monte de loura, lindas, elas são lindas de fato, mas essas abelhas europeias aqui vão se desenvolver e produzir e ter a resistência que precisam, porque os micro-organismos que estão aqui estão razoavelmente adaptados com as nossas abelhas. Só que aqui a diferença que houve essa infecção aqui desses meliponíneos é que foi dado um pólen infectado, então é quase que uma injeção na veia, né? Você colocar uma bactéria e injetar, porque elas foram alimentadas com pólen contaminado, tá? Então, se há esse aprovisionamento de alimento, a rainha faz postura e cobre, eu não sei o que está acontecendo aqui, nem em que momento, tá? Como todos vocês sabem, a gente tem diferença de caracterização de ninhos, né? Aqui tem de apis. É importante esse trânsito dessas abelhas e a gente respeitar o espaço abelha na colmeia. Então, por favor, material sempre padronizado. Parece que não tem importância, mas tem. Como é que elas vão patrulhar se elas não conseguem chegar lá às vezes? Né? Ou então, não, eu vou arrochar aqui porque aí vai caber... Não é assim, gente, porque isso aqui é muito importante. Tanto na meliponicultura, quando você faz a divisão, quem faz sabe que tem que botar uma bolinha de cera embaixo para dar um calcinho no primeiro disco. Elas precisam transitar ali embaixo também. Você não vai colocar no fundo da caixinha. Então a gente sabe que tem algumas espécies que constroem ninhos em forma de cachos, né? Aqui estão os grandes grupos, e outras em forma de disco. Seja como for, isso é perfeito, a natureza é perfeita. Quem está atrapalhando tudo somos nós, tá? E em algumas espécies, né, somente do gênero Melipona, a gente tem um percentual que vai virar rainha, e outras a gente tem células de tamanho diferenciado, né? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que essas abelhas provavelmente surgiram nessa região aqui, e aí quando teve a deriva dos continentes, elas passaram a estar em vários continentes, né? Nessa região que a gente chama pantropical, né? Elas estão no México, na América Central, eu estou falando de meliponíneos agora, hein? Na América do Sul, na África, na Oceania, nessa parte sul aqui da Ásia. Aqui elas estão presentes, aqui elas não estão presentes. Agora, como é que a gente vai importar a tecnologia para lidar com esse problema? Vamos lá atrás dos americanos? Eles não têm essas abelhas? Vamos atrás de europeu? Não. Então a gente precisa pensar agora. É um momento da gente pensar em soluções. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que elas estão restritas aí. Já a apis está em todas essas áreas manchadas, além dos continentes americanos, né? Mas apis, a gente tem o quê? 10 espécies de apis? Se falar de subespécie, vai ter mais de 20. Falando de espécie, apis melífera, apis flora, apis floriana, apis laboriosa, apis não sei o que, são 10. Né? Agora já diminuíram até para 9. E de meliponíneos, quantas espécies a gente tem? Um monte, né? E cada uma com especificidade. Então, a gente aprendeu algumas coisas dessa abelha aqui. E agora que a gente tem um abacaxi na mão e um monte de espécies, cada uma pode lidar de uma forma diferente com a doença. A gente vai ter que aprender e caminhar junto com isso. Bom, aí estão as subespécies de apis, né? Só para mostrar. Africanização, não preciso dizer mais nada, a não ser que essa abelha aqui é uma abelha mais resistente, porque ela tem o material genético dela, a contribuição dessa abelha aqui, que veio lá da África. Não vou questionar se foi certo ou se foi errado. O fato é que ela está aí, ela não vai sair daí, tá?
nem que a gente queira, porque nem os americanos estão dando conta de segurar ela. Ela está subindo e está entrando nos Estados Unidos, que é proibido, inclusive, trabalhar com a africanizada. Ela vai até onde ela se adapte e ela vai até onde ela ficar bem. Não adianta, eles já ficam fazendo aquela seleção massal e melhoramento ao contrário, né, que é o que querem fazer aqui também. Não adianta, imagina num país tropical se a gente vai dar conta disso. Bom, enfim, quem quiser gastar dinheiro, gaste. Mas, aqui, ela é mais resistente porque ela tem a contribuição desse material genético, que é uma mistura de tudo que já tinha quando houve a colonização do país, essas subespécies, o que veio da África, e lá na África ela estava exposta há milhões de anos a várias condições desfavoráveis, e micro-organismos, e patógenos. Então a gente introduziu uma abelha mais resistente que misturou e virou a nossa africanizada. E está no Brasil inteiro e foi rápido, muito rápido. Aí só para mostrar para vocês que não é porque essa é mais amarelinha e essa é mais pretinha que essa aqui vai ser europeia e essa vai ser africanizada. Vai depender muito da prole. A gente sabe que a nossa colmeia, a hora está uma abelha mais clara, mais escura, depende da contribuição do zangão também, né? Enfim, e que cor não quer dizer nada. Se eu sou ruiva, se eu sou morena, se eu sou loura, não quer dizer que eu tenho uma boa prolificidade ou não, né? O importante é capacidade produtiva. Então, a cria saudável a gente está careca de ver, vocês principalmente. Né, gente? Ou não? Tá saudável essa cria aqui? Tá, não tá? Saudável? Carinha feliz aqui, Aqui, meliponíneos, estão saudáveis? Estão. Aqui, esse quarto está saudável? Não, né? Tem algum problema. É cria pútrida americana? Quem sabe? Tem que fazer uma avaliação mais pormenorizada. E aqui já são as colmeias lá do Espírito Santo com a cria pútrida europeia, acometidas, né? No final virou só forídeo, vocês sabem que eles são organismos que vão tomar conta se a colmeia está fraca ou se são oportunistas, né? Bom, comportamento higiênico a gente já conversou, a capacidade de identificar e tirar. E se eu tivesse um coletor de pólen aqui, onde que ia cair essas crias? Dentro, né? Mas vai fazer a limpeza. Vai fazer uma catação, depois vai para uma estufa a 42 graus, com ventilação, ou então um sistema fechado a 30 graus. Isso é temperatura que mata algum micro-organismo? Não é. Pelo contrário. Né? Não faz nem cosquinha. Então, o que a gente tem que fazer? Isso aqui que a gente faz, lógico que isso aqui é para fins de pesquisa, mas é muito fácil fazer isso em campo, fazer você perfurar ali 100 crias, fazer um ao lado para ser testemunha, e aí você vai ver quantas tiraram. Aqui tirou 100%, então é higiênica essa abelha, né? Porque ela tanto desoperculou como retirou. E a gente faz a perfuração nessa fase aqui, molinho rosa. Se não tiver, faz em outra fase. Pode colocar nitrogênio líquido, que é mais rápido no campo, mas para a gente no Brasil é muito caro. Então a gente faz a seleção lá perfurando, que é o que o apicultor consegue fazer com facilidade também. E não tem um custo elevado, tá? E vai fazendo a seleção. Essa daqui tirou tantos por cento. Daqui, o meu trigo vai ser 85%. Ok, você vai estabelecer. E aí você vai avançando, ou regride, não vou ser tão exigente agora, vou querer, 84%. Depende do apicultor, tá? Então, a cria pútrida europeia, que é o atual problema que a gente está tendo com meliponíneos, ela é nova no Brasil, que nada, olha lá, em 54, lá no Instituto Biológico, que é onde eu trabalho, foi identificada pela primeira vez no Brasil, com a ajuda, inclusive, de um pesquisador da Inglaterra. E depois, em outros anos também, no Rio de Janeiro, São Paulo, e na década de 90, em algumas outras localidades. A gente tem encontrado cria pútrida europeia em apis lá no laboratório? Tem encontrado, sim. Mas a gente sabe que em apis não é um problema. Porque o que a gente faz quando uma colmeia está com cria pútrida europeia? Em apis? Não.
Criatura europeia não, americana a gente põe fogo. A europeia, a gente troca a rainha por uma que não seja susceptível, então a prole não vai ser. A gente tira todos os quadros contaminados, né? E esses sim a gente queima, a gente não vai utilizar eles depois. E aquela rainha consegue fazer uma renovação rápida e não é um problema para a apicultura, mas para a meliponicultura está sendo, tá? Então a gente tem que pensar de forma diferente. Está lá a cria aberta que foi acometida e a gente começa a ver as traqueias, porque ela fica subnutrida, tá? Então, elas são suscetíveis para infecção em qualquer idade? De meliponinho eu não sei, né? De apis, geralmente no largo de 2 dias é que é mais susceptível. Penetra via ingestão, tudo que está escrito aqui a gente já conversou mostrando fotos, tá? E aí, o que a gente pensa em termos de dispersão dessa bactéria? Vai ocorrer de forma muito semelhante o que ocorre com a Criapútida americana, né? As operárias ao limpar células, tudo aquilo que a gente viu vai ocorrer também, inclusive o uso de utensílios contaminados, tá? E a alimentação também. Como que ela é? Ela não forma esporo, portanto, ela não tem aquela capacidade de sobreviver décadas esperando uma condição adequada, mas ela tem estratégias de guerrilha, eu diria, para sobreviver, tá? A colmeia de apis que a gente rapidamente afastou os sinais clínicos, não quer dizer que a bactéria não esteja ali latente, que não venha a ocorrer no ano seguinte. Quem já viu cria pútida europeia no apiário? Não, né? Vai se repetir em anos subsequentes, tá? Então isso acontece, só que ela não forma esporos. O que acontece é, depois que ela infecta a larva, tem outras bactérias que vão estar junto com ela. E aí só dificulta o diagnóstico. Tão saudáveis aqui essas? Isso aqui é uma larva saudável? Uma cria saudável? Não. Na fase aberta, então é cria europeia isso aqui? É porque eu sei que eu fiz análise, mas se eu não soubesse, eu chamaria alguém para colher e mandar para o laboratório. Porque como a gente viu, a cria pútida americana pode ocorrer na fase aberta, não é comum, mas pode, depende da estirpe, tá? Então tudo isso é cria doente, concorda? Sim. E aqui é o meliponário lá do Espírito Santo. O que a gente observou é que essas colônias que estavam na área coberta e muito próximas umas das outras foram as mais afetadas. As que estavam no meliponário na área aberta não foram tão afetadas. Por que será? Deve ter menos erro de entrada, né? De abelhas de uma colônia e outra. E também uma outra coisa importante que foi observada é a espécie. As melíponas parecem ser mais suscetíveis do que as não melíponas. Antigamente eu diria melípona e trigona, mas agora a gente fala melípona e não melípona, porque está todo mundo no mesmo grupo, tá? Na mesma tribo meliponinho. Então, as abelhas que não são melíponas parecem que são mais resistentes, elas têm mais resistência, inclusive, a aceitar um alimento artificial ou outro que não seja dela mesma. Então, elas foram menos infectadas. Aqui são as larvinhas doentes, tá? Mostrando aqui para vocês. Aqui uma cria não saudável. Aqui tirando de dentro do alvéolo. E aqui já completamente dizimada e as abelhas limparam, ó. Só tem um fundinho aqui aparecendo. Aqui a gente vê uma cria saudável aparecendo, só que essa cria rapidamente ela se torna doente também, porque aquele ambiente está todo contaminado. Então, quando a gente comparou as colmeias doentes da área aberta e da área coberta, deu essa diferença aqui, ó, tá? E algumas foram recuperadas, outras não, mas só que tem todas essas espécies lá presentes, né? Estão colocadas aqui. E aqui mostrando o que deu positivo e negativo, né?
de acordo com a espécie, a gente tinha cria, pólen e mel da espécie de meliponinho. Então, a gente identificou crias positivas, tinha bactéria no pólen, nos potes de pólen lá, dos meliponíneos e nos potes de mel também. E aí a gente foi vendo como que foi a forma de alimentação, tá? Então aqui a gente teve alimentação com pó de pólen, né, declarado que era do Nordeste, por isso está escrito declarado, não tem como a gente afirmar aqui categórico, mas a gente tem que escrever o que foi declarado, né, por quem comprou. Acho que como que é o nome dele daqui de São Paulo? Não está aqui não, né? O produtor de São Paulo está presente, não, né? Bom, enfim, eu ia só confirmar um detalhe, mas foi usado também, olha que interessante, ó, ração comercial proteica preparada com pólen de apis mellifera do sul, segundo declarado. E esse era um pólen do sul, segundo declarado, também positivo. Tudo bate. O bombom que foi feito também com esses produtos deu positivo, ó. Tá? Aqui não tem porque eram do Espírito Santo, e de São Paulo só foi de bugia, né? Então eu coloquei um asterisco. Enfim, gente, de tudo que eu falei aqui, dá para entender que essas abelhas têm especificidade na busca de alimentos, que esse alimento que ela vai buscar tem uma composição específica para atender o aspecto de necessidades nutricionais, mas tem também uma coisa que a gente chama de microbioma, que é aqueles micro-organismos benéficos e que vão favorecer e não levar a doenças, tá? Então, o que a gente faz com a substituição de rainhas, né, com cria europeia, com apis, né, descarta e incinera os quadros contendo as crias acometidas, faz uma pressão de seleção, que é sempre estar colocando as rainhas mais resistentes, né, menos susceptíveis, mantém essas linhagens, né, com essas características, para a gente evitar isso aqui, porque nenhum tratamento é eficaz. O antibiótico é eficaz para essa bactéria? Também não. Só vai gerar resistência. A gente vai ter as perguntas no final, tá? Vai gerar resistência também, tá? Não tem essa efetividade nem em outros países. Então, o recado mais importante que teria é esse aí, que a gente sempre coloca, né? Infecções não aparentes podem permanecer presentes por muitas gerações, causando pouco ou nenhum dano, vindo a desencadear em condições favoráveis. A gente precisa entender que condições favoráveis são essas, né? Será que se a gente fizer trabalhos testando essas condições que elas estão subordinadas agora, uso exacerbado de agrotóxico, elas estão menos capacitadas para se defender desses micro-organismos, porque eles estão presentes há muito tempo, elas estão convivendo com isso há muito tempo. Mas não da forma como está sendo, né? Fazendo bombom de pólen e dando goela abaixo. Aí é complicado, não tem quem se defenda, né? E com relação ao antibiótico, não só em abelha, mas em todas as espécies, inclusive o ser humano, está tendo uma campanha muito forte mundial para a gente usar o mínimo possível. Em abelha, a gente não tem nada que possa usar oficialmente no Brasil e, na minha opinião, não deveria poder, deveria ser proibido, tá? Não só porque não tem um registro, é porque vai gerar o quê? Resistência. Quando a gente usa antibiótico, a gente mata quem é susceptível e mantém quem é resistente. Aí aquela que está resistente reproduz, ela vai dar filhas resistentes. E aí as resistentes vão reproduzir, vai dar filhas resistentes, portanto vai perpetuar quem é resistente e não quem é susceptível. Aliás, a resistência e não a susceptibilidade. Aqui a gente já mostrou o teste do palito também para a cria europeia não funciona. E todo mundo já viu um aparato como esse, seja ele frontal, de fundo, intermediário ou de topo, vai ter o mesmo problema, tá? Elas vão estar levando essas abelhinhas que estão doentes, fruto do comportamento higiênico. Essa catação aqui é catação de coisas macro, né? Perninha, cabecinha, patinha, etc.
e obviamente não vai ter uma limpeza adequada. Ó, Criagis também é um problema para pólen, tá? Porque isso aqui está cheio de fungo, isso aqui é outra doença. Mas só mostrando para vocês, essa coleta no campo, congelamento. Congelamento vai causar o quê? Acabar com ovos, né, de outros insetos, mas não vai matar a bactéria, tá? A desidratação a 42 graus aqui ou a 30 aqui, tanto faz, não inviabiliza também não. Então você está embalando um produto contaminado. Então esse tipo de uso de sanitizante não é feito normalmente. Cada superfície, dependendo do tipo de superfície, exige um sanitizante diferente, numa concentração diferente, né? O mais fácil de fazer esse aqui é a solução de hipoclorito de sódio, que a gente, na prática, em 1 litro de hipoclorito de sódio que a gente tiver a 10%, a gente mistura 2 ml e 1 litro de água, né, desse hipoclorito. O duro é que quando a gente compra agora o hipoclorito, ele não chega nesse percentual de concentração, né, o que está no supermercado. Então a gente não consegue fazer a concentração ideal. Então normalmente a gente pede, inclusive porque tem uma validade super curta, né? Então a gente pede para estar sempre produto novo e a indústria faz sob encomenda, tá? Não é nada caro, é super tranquilo e todo mundo devia adotar. E aí, em termos de pesquisa, a gente está tentando entender como que essa doença está acometendo esses meliponídeos para poder entender como ajudar, tá? Causando a doença em questões artificiais, né, dentro de uma estufa, de uma BOD, e observando, fazendo análises e tal, mas isso não é do dia para a noite, tá? Então, existe uma complexidade muito grande, a gente precisa investigar os vínculos, né? O vínculo aqui é no caso quando a gente foi ver que o meliponicultor usava um produto X para alimentar. Que produto é esse? De onde você trouxe? Ah, do canto tal. E a gente vai ligando os pontinhos, tá? E entendendo o que está acontecendo. Mas de forma geral, o pólen, de Apis mellifera, ele vai ter alguns micro-organismos que a Apis consegue se defender bem, mas os meliponídeos não. Né, como a gente está vendo. Então a gente tem que fazer essas avaliações aqui, fragilidades e pontos críticos de controle dentro do fluxo da cadeia. Só que essa cadeia, ela não é retilínea, né? A gente sabe que ela é meio torta. Então a gente precisa da contribuição, né, dos produtores para a gente tentar entender e o produtor ter essa consciência também, né? Quando adquirir produtos de forma que não seja com registro e um preço mais baixo, provavelmente é produto de má qualidade, tá? E a gente precisa entender essas doenças para saber como que a gente vai agir em relação a cada uma, tá? Isso aqui é só algumas coisas que a gente fazia lá nos Estados Unidos. Isso aqui é o laboratório lá em Pinda, né? Esse aqui é o Dejaí, para quem conhece, ele está de costas aqui. A gente não tem mais estudante, porque não tem mais bolsa para estudante, acabou tudo, né? Não tem mais bolsa de pesquisa, não tem mais nada. Então a gente está fazendo tudo sozinho, mas ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu não estou lá. Se eu estiver num estado dando aula, eu não estou no laboratório. E a gente não trabalha com protocolos prontos, como existe para outras espécies. A gente está fazendo os protocolos, demora, tem que testar, dá errado, faz de novo. Então é muito complicado. Fora que provavelmente no fim desse ano não vai ter mais nem a Luísa, nem eu, né? Que a gente está completando 31 anos de serviço. Então, é um direito nosso, a aposentadoria, né? Se Dória deixar também. Mas de qualquer forma, a gente precisa ter uma organização para que isso aqui continue funcionando, né? E possa continuar ajudando de alguma forma. Os comitês também não existem mais no Ministério, que é um plano desse governo novo, né? Tanto que quando teve o derramamento lá de óleo, os comitês ambientais estavam desfeitos. Então ninguém sabia nada, não tinha como se juntar e conversar, porque acabaram com todos os comitês. E os comitês, eles se reúnem só quando tem um problema, né? Vocês estão vendo aí do coronavírus, que está acontecendo com o ser humano, coisa grave. E a questão ambiental também é gravíssima, né? E não havia uma articulação nesse sentido. Então a gente precisa ver essas perspectivas ambientais também.
Tá? Então é isso que a gente queria apresentar, né? E o último slide é esse, mostrando que para a gente acabar com esse déficit aqui em termos de polinização e aumento de população mundial, para evitar risco no bem-estar humano, né? A gente precisa fazer com que a sociedade entenda a importância desses insetos, né? Que pouca gente entende, e os propagadores dessa informação somos nós. Então, obrigada aí pela oportunidade. Meu nome é Fernando. Veja uma coisa, quando eu faço alimentação estimulante das abelhas, eu uso pólen comprado, com inspeção sanitária, vem do Rio Grande do Sul, que é o mais em conta que eu encontrei. Qual a probabilidade desse pólen? Ele foi analisado pela barreira sanitária federal para entrar, se veio da Argentina, por exemplo, contaminado. Ele passou por uma barreira que identificou, e se essa barreira identificou, bloqueou, estava doente para entrar no Brasil, não tem isso. Se tivesse, deveria ter feito, mas como eu mostrei para vocês, eu comentei, aliás, o caso do mel da Argentina, que estava sendo vendido no comércio e, teoricamente, passou pelo mesmo processo, né, de análise do governo, e se identificou uma questão de alguma falha houve, porque a bactéria estava presente. Eu não afirmaria categoricamente que esse pólen está isento de doença. E a minha sugestão é que você não use o produto se não for seu. Tentar produzir ou se organizar para isso, para que você possa ter o produto produzido na sua própria propriedade, para você utilizar com mais tranquilidade. Eu não deveria estar dizendo isso porque, segundo você, está passando, ele é registrado, tudo direitinho. Mas, infelizmente, a gente tem um caso recente, que não foi assim que aconteceu. Então, por precaução, eu não faria. Até porque na Europa foi constatado e não foi bloqueado. Eles deram entrada no que foi contaminado da Argentina para a Europa, que foi identificado a presença da lock americana. A Europa não bloqueou o produto argentino, ficou com ele, ou devolveu para a Argentina. Não, devolveu. Devolveu? Agora, o que vocês têm que entender é que é muito diferente a forma desses países lidar com essas doenças e a nossa, porque eles têm a doença. Então, eles estão numa fase de ver qual é o antibiótico que não está, vamos dizer assim, que já causou resistência. Quando, lá no laboratório do USDA, quando a gente recebia as amostras, a gente nem ia fazer análise, tem ou não tem. Ela ia direto para os disquinhos de antibiótico com várias concentrações para ver o halo, ou seja, ela está resistente até X% de concentração. Eles estão numa fase muito mais triste do que a nossa, eu diria, porque eles estão vendo qual é a resistência já, e a gente não tem. Então, a gente está numa posição privilegiada, eu diria, e por isso a gente tem que estar mais atento e ter mais precaução. Então, assim, eu vi discussões assim dentro, às vezes, por exemplo, quando teve o vírus, o vírus de Israel, né? Israel acuiu para os bairros. Gente de Israel conversando lá dentro, mas eles conversam numa mesa, assim, cartas abertas, né? Eu sei que tem, mas eu quero, mas também você vai, sabe? O comércio é um jogo, né? Quando o Brasil às vezes fecha também para a Argentina por outros motivos que não estão relacionados à apicultura e outras coisas. Enfim, é um jogo, mas só que esse jogo tem que ser transparente, que é isso que prega a OIE, né? O comércio tem que ser transparente e padronizado para todo mundo, mas infelizmente não é assim que aconteceu, pelo menos nesse caso anterior. Eu me informei, fui ler um pouco antes da palestra hoje, né? E o que eu vi o grande problema de importação de rainha não é a rainha vir contaminada, e sim a pasta cande que vem como alimentação das abelhas nutrizes. Tudo, eu diria, tudo, né? Um conjunto, Então, inclusive, os produtos cifados importados que a barreira não tem. O cifar, porque não é proibido cifar um produto importado, não existe essa proibição, desde que aquele produto tenha passado por uma avaliação interna no Brasil, porque é exigido a
a avaliação lá também no país de origem. Só que a técnica que a gente usa aqui é mais sensível, que é uma técnica de 2003. Então, por isso o Brasil exige que passe pela análise dele também, antes de internalizar. Mas, infelizmente, houve alguma falha nesse exemplo que eu dei, e o que a gente quer, quando mostra isso para o poder público, é que ele se organize e que passe a fazer de forma diferente. Então, eu não sei te dizer, porque eu não sou do Ministério, embora eu tenha um contato com eles, mas são questões internas esses processos, né? Então, como sugestão, eu diria isso: não faça, porque use aquele lema da precaução, sabe? Na dúvida, não ultrapasse. Obrigado. O problema é na verdade, a gente não tem nada que possa indicar. Nem foi o sódio que foi utilizado lá, foi uma coisa assim, nada científica de fato. O que a gente tinha era só uma indicação em laboratório que, usando o sal, na verdade a gente queria desbalancear aquela proporção de potássio e sal, né? Porque as bactérias trabalham, os organismos vivos têm bombas relacionadas a isso. E a gente via que em laboratório, quando tinha o sal o sódio superior ao potássio, ela não desenvolvia. Porém, a gente tem restrições com relação ao uso, né? Principalmente para o organismo da abelha. Então, foi oferecido em quantidades mínimas, acho que foi 1% a quantidade que foi assimilada de fato. Acima disso ela não aceitou, e houve uma melhora e recuperação em alguns casos, mas, como eu falei, ela está presente ali. Então, não foi possível fazer o que a gente faz com apis, que é retirar todo o material contaminado, porque, primeiro, que o problema aconteceu no inverno, né? Pelo menos quando eu fui contactada, era do meio para o fim do inverno. Na verdade, parece que já vinha acontecendo desde o ano anterior, não lembro muito bem o histórico. Mas a gente não podia. Essas abelhas são super sensíveis a temperaturas baixas, estava frio. Então a gente não consegue fazer um manejo como a gente faz com apis, que é uma abelha mais rústica e que a gente pode manejar de uma forma mais simples, retirar os quadros contaminados e fazer tudo aquilo que a gente conversou. Então, houve essa dificuldade e por isso a gente sugeriu o uso, né, para introduzir o sódio dessa forma, e aparentemente no início houve uma melhora, mas depois algumas voltaram a adoecer. Então, não sei se vocês viram o que é feito. Eu acabei de chegar inclusive de Portugal. O que é feito em termos da madeira em si? Se você tiver com a caixa despovoada, ok, você pode passar um lança-chamas, inclusive é indicado que passe até ela ficar com a coloração café com leite. Mas como é que você vai fazer se ela está com a colônia dentro, um momento que você não pode mexer em pleno inverno, e como é que você vai tirar tudo isso lá de dentro? Não é tão fácil. E rainhas também, né? Se for grupos de melípona, você ainda consegue socorrer com um disco de cria e, enfim, e outras espécies, que não é assim que acontece. Então, a sugestão é liquidar para comer. Na verdade, a gente não deu essa sugestão, a gente tentou recuperar, porque a gente sabe que não é uma bactéria que vai trazer problemas, quer dizer, era o histórico que a gente tinha. E como houve uma melhora inicial, foi se tentando recuperar. Mas, naturalmente, eu posso afirmar, por exemplo, que tem espécies de melípona, como a scutellariis, que é uma que é muito rápida, que ela é dizimada pela doença. Não dá tempo nem de socorrer. Isso aconteceu no Espírito Santo e em São Paulo também. Então, a gente já sabe que é uma espécie super sensível. Tá? Pode ser até uma autodefesa. Ela não deu conta do negócio. Algumas se recuperaram e pareciam, inclusive o meliponicultor lá do IFES, que toma conta lá, o professor, chegou a mandar algumas fotos com tarja recuperada, enfim. E a gente está tentando avançar no sentido de entender como é que essa doença ocorre e evolui nessas abelhas, e também
também identificar qual é a STIC para a gente ver como é que a gente vai trabalhar. A gente não tem uma resposta, assim, agora para dizer o que fazer de fato. Né? O que está sendo conversado lá na Secretaria de Agricultura são possibilidades de poder ou utilizar o ozônio no pólen ou fazer irradiação para eliminar micro-organismos, para ter certeza que você está dando um pólen que não está contaminado. Mas eu acho que tem a questão ecológica como um todo também, que a gente tem que pensar a longo prazo em caminhar para um nível de tecnificação que consiga realmente suprir a necessidade dessas abelhas, mas das espécies especificamente, porque a gente sabe que as demandas são diferentes entre espécies e que esse microbioma é diferente. Inclusive o grau de fermentação do pólen no pote, né, de pólen, no saburá, ele é diferente entre espécies. Então a gente pensa que isso tem que ser desenvolvido a médio prazo, no mínimo, né? Mas a curto prazo teria essas opções aí, essas tecnologias para irradiar, e o custo aparentemente não é tão alto quanto a gente pensava. A gente teve reuniões hoje lá na secretaria sobre isso, mas isso tem que ser aprofundado e mais amadurecido também. Só para complementar, esse caso de São Paulo... Um minutinho só. Pessoal, estamos no adiantado da hora, porque aqui nós fechamos às 8, o parque, né? E só temos mais 10 minutos, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? A última, tá? Por favor. No caso de São Paulo, então, como eu atendi a ocorrência, eu acompanhei o meliponicultor depois. A bugia, ela se recuperou realmente, foi seguida essa instrução de adição do cloreto de sódio, né, no xarope, mas também a orientação dele limpar por dentro a caixa com uma salmoura forte. Isso a gente usou também, mas é que foi em outro momento. O Espírito Santo estava em pleno inverno. Aqui já foi mais para frente. Foi mais para frente, por volta de setembro, né? E deu resultado positivo, mas para bugias. De fato, as tutelares, elas sucumbiram. Então, assim, isso que a gente tem que entender. Cada uma vai se comportar de um jeito e o momento que acontece também é importante. Se estiver em pleno inverno, você não consegue fazer isso que foi feito aqui. Professor. Doutora, na palestra a senhora falou que muito da contribuição a essa irracionalidade do homem, né, na alimentação artificial contribui para as doenças. Assim, dentro da natureza, algumas plantas como a espatódia, né, a tulipa africana, o barbatimão, contribuem também para essas doenças ou outras doenças? Sim. O barbatimão, por exemplo, a gente sabe, né, que causa a crise sacada brasileira, e alguns pólens ou néctares são tóxicos também, né? Inclusive, quando a gente foi fazer a análise de micro-organismo, antes de tudo a gente foi ver o espectro polínico, porque eu não pensei de cara numa doença bacteriana, eu pensei porque era um raio onde a doença estava acontecendo muito amplo, né? Só que eu esqueci do WhatsApp, que também é amplo. Então, eu fiquei pensando, será que é algum pólen ou néctar tóxico, como você está falando? Mas existe uma coisa que é a capacidade da abelha também, ela vai no barbatimão quando ela não tem outra fonte. Ele não é tão atrativo para ela. E alguns que são tóxicos têm um composto que a gente chama de deterrentes, que repelem, né? É como a gente, quando sente o cheiro de podre, a gente tem repugnância e não come. Isso é uma defesa natural. Então, a natureza, ela é muito perfeita. É que a gente está interferindo muito nisso. Então, mas você está falando de cria pútrida americana, né? Então, não vamos nos preocupar que a gente não tem a cria pútrida americana e a gente não fala sobre nenhum tipo de tratamento, porque a gente é completamente contra, tá? Inclusive o ácido oxálico que estão usando aí para varroa, embora ele esteja na IN40, que é de produtos orgânicos, a gente é contra porque é muito diferente o que acontece em países de clima temperado e tropical. Lá eles têm floradas muito estanques em determinados momentos, então você pode não usar o produto para dar uma carência, para não contaminar o produto apícola. E aqui a gente tem florada o tempo inteiro. Que carência é essa que a gente vai dar? Essa é a justificativa que estão usando ácido oxálico aqui? Em que momento? E quem testou isso?
A Fiocruz tem trabalhos mostrando o ácido oxálico, o resíduo de ácido oxálico para ser humano dá problema renal. Então a gente vai comer mel agora com resíduo de ácido oxálico? Ele está nas exigências do Ministério de ausência de resíduo? Não. Então, gente, vamos usar de bom senso. Não vamos falar de tratamento, não se preocupem com isso. A gente tem que se preocupar com qualidade genética. Vamos agradecer a doutora Érica pela aula, pela